Utilidade pública. Homens não são mais necessários e agora eles estão tendo dificuldade em se adaptar a serem apenas desejados. Lacrou, pindola de borboleta. Então você, homem, não é mais necessário e está muito chateado, com grandes dificuldade de admitir e de aceitar essa realidade. Será isso mesmo? Não. Eu vou dizer uma coisa antes de mais nada, e até mesmo antes de pedir para vocês se inscreverem lá no canal Filmes em Resumo, que tá com o link aqui na descrição, enfim. Mas antes de tudo, eu quero simplesmente falar para vocês uma coisa. Eu ainda não vi o vídeo dela. Mas vamos pegar esse primeiro trecho. Eu sei que muitos aqui vão comentar, já vão querer soltar aquela coisa do e esse violão que tá atrás de você aí, hein? E essas paredes que foram construídas por homem e etc. Eu sei, você gosta de falar de um aspecto necessário de um ponto de vista seu e que faz todo sentido, é óbvio. Todo mundo sabe que o homem é muito útil, né? Que é muito necessário. Porém, temos que lembrar também que aqui temos ao nosso lado, né, ó, o vídeo está espelhado, então ó, eu consigo fazer assim, ó. Mas temos aqui ao nosso lado uma moça que primeiro é jovem, que segundo já tem isso. Para ela, isso não faz falta. O fato dela ter a internet para fazer o vídeo, ter água, ter luz, isso é uma coisa que parece ganha, e de fato é. Não é porque ela pensa isso que necessariamente vai deixar de existir essas coisas para ela. Entende? Então ela foca naquilo que ela teria que buscar. Que em tese seria o quê? Um homem. O homem provedor, aquela coisa toda. E isso, nesse sentido, a princípio, na cabecinha dela lá e tal, ela enxerga que não é necessário. E dentro dessa perspectiva, ela provavelmente está certa. Agora, se os argumentos que ela vai usar serão os argumentos certos, isso eu não sei. E isso nós vamos ver aqui juntos agora, beleza? Bora lá. Quem disse isso foi a escritora e comediante americana Olivia Barbulesco. E no Mídias Consumidas dessa semana a gente vai falar sobre uma redação publicada por ela no Substack que depois virou um carrossel viral publicado em conjunto com a Impact aqui no Instagram. A Olivia parte no texto dela de uma ideia muito simples. Historicamente, as mulheres precisavam de homens para sobreviver. Seja herança, aluguel, cartão de crédito, tudo antigamente dependia de um homem. Trazendo para o contexto brasileiro, trabalhar fora só se tornou legal sem a assinatura de um marido a partir de 1962. Ainda no contexto brasileiro, abrir linha de crédito só se tornou disponível sem a assinatura de um marido para uma mulher a partir de 1970. E aqui vem a virada de chave. Ser necessário é muito mais seguro do que ser desejado. Necessidade é garantida, desejo pode ser retirado a qualquer momento. As mulheres passaram séculos aprendendo a ser desejáveis só para sobreviver. Os homens nunca precisaram fazer isso. E agora, como traz a própria Olivia no texto dela em uma tradução exata que eu fiz para vocês, a liberdade moderna nos permite apreciar os homens por quem eles são, e não pelo que eles oferecem. Como resultado disso, os homens deixaram de ser necessários para serem desejados. E em vez de enxergar isso como um desenvolvimento libertador e empolgante, Olivia fala que tem razões para acreditar que os homens estão tendo dificuldade de se adaptar. A Olivia também deixa claro no texto dela que não é sobre homens pararem de ser úteis, mas sobre expandir o que esse ser útil significa. A mudança silenciosa de necessidade para desejo desestabilizou muitos homens que construíam o próprio valor em cima da utilidade. Mas a utilidade real hoje ela é muito mais emocional do que financeira ou física. Às vezes você não precisa que o seu companheiro mova um móvel ou pague todas as suas contas, mas pode precisar que ele sente e te escute um pouco. E isso também é ser necessário. E isso deveria ser visto como expansão e não como uma perda. Esse é o Mídias Consumidas dessa semana, espero que vocês tenham gostado. E um beijo! Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre isso. E como vocês puderam ver, eu acertei na mosca, né? Qual seria a temática, qual seria a ideia do vídeo. E foi um vídeo que, como eu disse aqui logo no início, eu concordo com o argumento. Por quê? Agora eu vou falar o porquê. Calma. A questão é muito simples. Primeiro, ela fala homens e, na verdade, eu posso concordar, por quê? Porque esse homem que não conseguiu ainda se adaptar a essa realidade é o homem que a gente chama do cara não desperto, o cara que não entendeu como tá o jogo, o cara que não entende, por exemplo, quando a gente fala de atração genuína, fala de outros temas. Ele não entende, ele não quer entender, para ele tanto ele quer ficar preso naquela ideia, né, antiga. E eu mesmo falo, né, eu não sou um defensor da liberdade, eu não digo isso aqui no canal. Eu falo que para mim, sendo bem sincero,
é muito melhor o agora do que o antes. Porque se no vídeo dela, ela fala da perspectiva feminina, como elas não tinham liberdade, aí elas tinham que, né, fingir gostar, né, basicamente isso, né, aprender a se fazer disponível, desejada e etc, para daí poder ter acesso a uma vida de verdade e tal, né, com acesso a cartão de crédito, acesso, enfim, né, é uma série de coisas que ela levantou ali. Essa é a perspectiva feminina, que muitos de vocês sabem, as mulheres elas têm uma enorme dificuldade de enxergar os problemas masculinos. Tá? E nem estou dizendo que é o caso do vídeo dela, que o vídeo dela acabou sendo melhor do que o esperado, eu diria. Mas quando a gente fala sobre o lado masculino da coisa, o que nós temos? Nós temos homens que também eram usados como caixa eletrônico, que as mulheres não tinham desejo, não tinham vontade por ele, que só casavam por ele por interesse. E aí vem o X da questão. Tem homem que quer isso? Ele acha que quer. Acha, tá? Quando ele pega o passado, ele pensa assim: nossa, olha no passado, né? O meu avô, ele tinha uma esposa de verdade, não sei o quê. E a gente já falou aqui, eu falo muito nesse canal, o quanto que essa nostalgia é perigosíssima. Já trouxe exemplos pra vocês de vídeos antigos, que daí é aquela história, o cara casou, tá 500 anos casado, e a esposa lá, numa entrevista, fala: ai, mas o meu amor da minha vida mesmo era um carinha que eu fiquei lá, não sei. Né? Enfim, tem essas histórias, tem aos montes. Só que às vezes tem homens que são tão escassos, até hoje, né? Eles são tão escassos que eles preferem isso do que nada. E é desse tipo de homem que eu, particularmente, tenho um certo desprezo. Não acho que isso seja algo de fato que um homem deveria buscar na vida. O que você deve buscar é, se por acaso algum dia entrar num relacionamento, que seja com uma mulher que queira estar com você. E se não, se você falar assim: olha, raramente as mulheres gostam de mim, gostam de quem eu sou, sentem atração por mim, então não entre. Você não precisa delas. Ela fala do homem não ser mais necessário, mas se formos parar para analisar mesmo, quem não está sendo mais necessário são as mulheres. As mulheres que vão para o mundo, que arranjem seus empregos, que se sustentem, que não peçam ajuda do Estado, né? Mas enfim, que se sustentem por si só. Se fosse esse o mundo, de fato, que tivesse entregue com reais direitos iguais, em todos os aspectos, incluindo deveres iguais também, sinceramente, qualquer homem desperto estaria vivendo tranquilo sobre isso. Porque na prática mesmo, o homem não precisa da mulher. E a mulher adora falar sobre não precisar, sobre ser independente. Ai, né? Homem pra mim, né? É igual, sei lá, um peixe precisar de uma bicicleta. Sabe, umas coisas assim? Elas adoram menosprezar a figura masculina, a falta que não faz na vida delas, quando no fim elas estão lá choramingando, enfim, reclamando, chorando no domingo à noite. Muitas têm essa realidade. Agora, pra você que gosta de mulher, que você tem vontade, mas você percebeu que o negócio não tá bom e conscientemente decidiu sair do jogo ou só entrar no jogo mediante aos seus critérios, às suas regras, e ainda assim lembrando do Estado interferindo nisso, né? Então, se você tem essa posição, você também pensa exatamente a mesma coisa que ela. E, inclusive, não se incomoda com o vídeo dela, ao contrário, até concorda. Fala assim: ai, que maravilhoso que esse mundo entregou finalmente a liberdade para elas tomarem as decisões erradas que elas quiserem. Porque no fim é isso, né? Você vê, hoje é um mundo liberto, hoje elas podem fazer o que bem entender, tá cheia de mãe solteira por aí, tá cheio de uma série de outras coisas. Então o que eu mais quero realmente é que elas tomem as decisões que elas quiserem, certas ou erradas, só não culpem a todos nós depois. Não culpem todos os homens pelo resultado ruim que algumas, né, maioria delas aí acabam cometendo. Por emoção, por quem quer que seja, porque afinal de contas ela mesma disse: agora nós escolhemos pela emoção, né? Pois bem, então continuem escolhendo pela emoção, mas de preferência não destruam a vida depois de um homem bonzinho, aquele homem que você escolheu pela consciência, pelo ele é um bom homem, é um bom sujeito. Você não gosta dele, você não dá a mínima pra ele. Aí o patriarcado do passado vai servir, vai ser útil, né? Põe ele pra pagar as contas e sei lá o quê.
E é aquela coisa, eu estou aqui para não impedir você de tentar, mas para conscientizar os homens a jamais aceitar. Ok? Espero que vocês me escutem sobre isso. E também que me escutem sobre as dicas que eu trago para vocês, entre elas o canal Filmes em Resumo, que é um canal muito bacana que está precisando do seu apoio. O link está aqui na descrição, no comentário fixado também. É só ir lá e fazer sua inscrição e conhecer esse trabalho muito bem feito de um dos inscritos aqui do canal. Ok? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.